Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, pregar agora ficou difícil, né? A minha esposa já zerou o game aqui, não dá mais para dizer nada, né? Já falou tudo. Mas eu vou meditar com vocês em uma palavra, segundo livro de Samuel, no capítulo 5, e o versículo 6 e o 7, e nós meditaremos na palavra. Você pode acompanhar aqui na tela, eu vou ler na minha Bíblia, que diz assim a palavra do Senhor: E o rei e os seus homens foram para Jerusalém, até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi, dizendo: exceto se removeres os cegos e os aleijados, não entrarás aqui. Querendo dizer, Davi não pode entrar aqui. Repita isso comigo: Davi não pode entrar aqui. O versículo 7 diz assim: todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Vocês sentam, adorando o nome do Senhor e glorificando a Ele. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, uma palavra muito poderosa a respeito de Davi e a respeito de um povo chamado de Jebuseu. Como é o nome deles? Jebuseus. Antes de eu pregar a palavra, deixa eu fazer uma rápida introdução para vocês entenderem quem são esses Jebuseus. Nós encontramos no livro de Gênesis a história de um homem chamado Noé. Noé, por sua vez, após o dilúvio, ele colhe uvas da sua lavoura e ele vai se embriagar com vinho. Noé, uma vez embriagado, o seu filho, por nome de Cã, como era o nome dele? Cã. Vocês conhecem a história, eu não vou dizer aqui para não gerar polêmica, até porque está sendo gravado agora. Eu vou falar superficial só o que a Bíblia diz. Ele viu o pai dele despido e ele riu do seu pai. E a Bíblia diz que uma vez o pai acordando, o pai lança uma maldição. A maldição não foi diretamente para Cã, pois a Bíblia diz que o seu pai disse: maldito seja Canaã. Maldito seja quem? Canaã. Maldito seja Canaã. Canaã é o filho de Cã, neto de Noé. Esse Canaã, filho de Cã, neto de Noé, é os cananeus, possuidores da chamada terra prometida. Quem nunca ouviu essa palavra, terra prometida? Alguns dizem terra que mana leite e mel, outros chamam terra prometida somente, mas a grosso modo, essa terra chamada de prometida, ou Canaã, como vocês querem chamar, era a terra que Deus prometeu à descendência de Abraão,
Deus disse a Abraão que tinha uma terra para ele. Abraão fosse, andasse, pisasse por ela, e assim Abraão foi. E Deus disse que a terra de Canaã daria a descendência de Abraão. Essa terra de Canaã é a terra aonde os hebreus, uma vez saindo do Egito, deveriam seguir viagem até que chegassem após o Jordão e entrasse nessa terra prometida. Então vamos ver se vocês entenderam a introdução. A terra para a qual os hebreus estão saindo do Egito e viajando é a terra de Canaã. Alguém tem dúvida? Então vamos lá. A terra para a qual os hebreus viajaram do Egito é a terra de Canaã. A terra de Canaã era conhecida como o lugar dos Jebuseus. Jebuseus, ou terra de Jebus, era onde hoje é a capital, ou Jerusalém. Então Jerusalém era aonde estava a localização dos Jebuseus. Antes de eu pregar, eu queria ler com vocês, se não me falha a memória, Deuteronômio capítulo 7, dá para colocar aí, versículo 1, eu acho que é esse capítulo, vamos ler. Quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, aí começa a lista das nações: os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Quantas nações? 7 nações. Todos esses que têm o eu no final é uma linhagem de um homem chamado Canaã ou Cã. A grande verdade é que Deus, no livro de Deuteronômio, ainda estava no deserto 40 anos antes. Olha só, 40 anos antes, Deus já estava avisando: quando vocês chegarem na terra, vai ter 7 nações, e vocês precisarão destruí-los completamente. Por quê, pastor? Porque tinha um problema sério. Coloca aí Números 33. Números 33, 55 diz assim, ó: mas se não expulsardes os habitantes da terra de diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão o quê? Serão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nos vossos lados, aqui ó, e vos afligirão na terra em que habitardes. Se você não expulsar eles, eles serão como um espinho nos seus olhos. Quem aqui já caiu um fragmento de areia no olho? Alguém? Eu acho só eu, né, irmãos? Todo mundo já caiu um fragmento de areia. Fragmento de areia, ela é muito pequeno, ela é quase invisível. Olha só, ela é quase invisível. Mais uma vez, esse fragmento sendo quase invisível, caindo nos seus olhos, torna-se um incômodo descomunal, de uma forma que você perde até a paciência, você coça os olhos, você se irrita, porque um pequeno fragmento sendo colocado nos olhos, gera-se um incômodo terrível. Agora pense comigo, o texto diz que essas nações não seria como um grão de areia no olho, seria como um
espinho. Agora imagina você fechar o olho e um espinho furando o seu olho. É bom? É péssimo. Não tenho palavras para descrever. Segundo, se vocês não remover, eles serão como um aguilhão aqui na sua costela. Quem sabe o que é um aguilhão aqui? Um aguilhão é uma vara comprida, aonde os homens que estão arando a terra, olha só, eles estão arando a terra, eles colocam uma ponta aguda na ponta da vara, e essa ponta da vara, por cima do arado, ele consegue atingir o boi, ele vai furando, para que o boi não pare, e com muita pressa, por conta da ferida do aguilhão, ele vai andando rapidamente. Deus está dizendo: se vocês não tirarem da terra que eu estou dando a vocês, essa gente, vocês terão espinho nos olhos, e vocês terão aguilhão nas suas costelas. Ou seja, em outras palavras, nunca vocês terão paz. A proposta é: eu dou a terra a vocês. A proposta é: eu dou a possessão para vocês. A proposta é: eu dou a bênção a vocês, mas os inimigos é vocês que vão tirar. Amém, irmãos? Eu estou fazendo uma introdução. Eu vou bem devagar hoje. O culto vai aqui até meia-noite. Eu vou bem devagar. Nós chegamos em Gênesis capítulo 15, Deus dá a promessa a Abraão no capítulo 15 verso 1, mas os jebuseus já estavam lá na terra. Quando chegamos também em Josué capítulo 10, nós, mesmo depois deles terem entrado na terra prometida, nós encontramos os jebuseus lá. É bem verdade que Josué, sendo um general de guerra, ele foi varrendo tudo que estava na frente dele, ele foi limpando, ele foi matando, mas teve um grupo de pessoas, preste atenção, que Josué nunca foi capaz de tocá-los, e o nome dele é Jebuseus. Josué venceu Jericó, Josué venceu a terra de Ai, Josué foi vencendo e ganhando territórios, mas quando ele chega em Jerusalém, na terra dos Jebuseus, Josué não consegue remover. Quando chegamos em Josué, no capítulo 15, versículo 63, nós encontramos a tribo de Judá. Olha só, a tribo de Judá lutou, e a Bíblia diz nesse mesmo capítulo que Judá não conseguiu remover os jebuseus. Quando nós andamos um pouco mais e chegamos no livro de Juízes, no capítulo 1, no versículo 21, nós encontramos uma outra tribo, a tribo de Benjamim. Benjamim lutou, e a Bíblia diz: mas Benjamim não conseguiu remover os jebuseus. O que é isso, pastor? É uma guerra antiga, e eu quero que você abra a sua mente agora para entender tudo que Deus quer ministrar à sua vida aqui nessa noite. Nós temos um inimigo antigo. Esse inimigo, ele é o inimigo que já vem perdurando há mais de 400 anos. Há mais de 400 anos, 4 séculos, esse inimigo estava lá. Ninguém mexia com eles. Vieram a primeira geração, olharam para os jebuseus e não removeram os jebuseus. Vieram uma outra geração, olharam para os jebuseus e não conseguiram remover os jebuseus. Imagino eu, cada criança que nascia naquela região ali da terra de Canaã, olhava para cima da montanha de Jerusalém, que era a terra dos jebuseus, e ouvia dos seus pais: essa gente aí é uma gente que a gente não pode vencê-los. Eles estão aqui antes de nós chegarmos. Nossos antepassados venceram muita gente, venceram 6, mas essa gente a gente nunca conseguiu remover. Portanto, olhar para Jerusalém nessa época era olhar para uma fortaleza. A Bíblia chama de fortaleza. Olha só, a Bíblia chama Jerusalém de fortaleza, ou seja,
é impenetrável. Falando de grosso modo, ninguém consegue entrar, vencer. Tem coisas na nossa vida, eu abro aqui um parênteses para explicar. Tem coisas nas nossas vidas que nós deixamos passar em branco, porque nós não temos a coragem de nos levantar para lutar contra essas coisas. Por quê, pastor? Porque eu já ouvi o meu pai dizer que ninguém venceu. Eu já ouvi a minha avó dizer que ninguém venceu. Eu já ouvi o meu tataravô dizer que eles já estavam aí e ninguém venceu. Então, automaticamente, eu vou achar natural que os jebuseus continuem ali, pois eu aprendi, e esse ensino já vem de 400 anos atrás. Eles estão aí e ninguém nunca removeu. Pensa comigo, por exemplo, se você compra uma casa, você pagou pela sua casa. Quando você traz a mudança para dentro da casa que você comprou, o antigo dono chega para você e diz: olha, você pode entrar na cozinha, você pode ficar com todos os quartos, você pode ficar com todos os banheiros, você pode ficar com uma área de serviço, você pode ficar com todos os cômodos, mas este quarto é meu, vocês não poderão entrar. E você pensa: se ele não deixa, eu não vou entrar, eu não vou quebrar o protocolo. Porém, você precisa lembrar que a casa toda é sua, mas o diabo ainda continua morando em algum espaço da sua história, porque você se acostumou e você achou que não valeria a pena mexer com aquilo. E o inimigo não é forte, o inimigo não é duro o suficiente, porém ele encontrou você, que é alguém relaxado, acostumado, que acha que é natural deixar e compartilhar aquilo que é bênção tua nas mãos do inimigo. E Deus está olhando para aquela geração que em 400 anos entrou na terra prometida, e todos eles, um por um, olhava para o adversário e dizia: não podemos removê-lo. Olhava para a fortaleza e dizia: não podemos entrar, o nosso território é este, é uma parte do todo. Não, o seu território não é uma parte do todo, o seu território é todo o território. Deus está hoje aqui nessa noite falando com alguém. Tem coisas que não saiu ainda da nossa vida, porque nós fazemos vista grossa e deixamos o inimigo bem à vontade. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de Deus só para quem acredita, ou talvez para quem seja doido mesmo. Deus está dizendo: Jebuseu vai ter que abandonar o território, Jebuseu vai ter que sair hoje, porque Deus é o Deus de todo o nosso território. Quem pode adorar a Jesus? Todas as gerações passaram por lá e não removeram eles. Todos os velhos viram aqueles homens e não removeram eles. Todas as crianças viram aqueles homens e não removeram eles. E tem coisa na nossa vida que já vem de gerações em gerações. Tem coisa em nossa vida que se replica, porque já vem do meu avô, do meu tataravô, da minha família, da minha linhagem do sangue. Mas essas coisas precisam parar em mim. Eu vou falar de novo, porque eu acho que ninguém veio para o culto hoje. Talvez está só eu aqui agora. Tem coisas que vieram em todas as suas gerações, mas elas precisam parar em você.
Pastor, não entendi. Eu vou tentar abrir a sua mente de uma forma melhor, mais pedagógica. O inimigo, de forma volúpia, estava todos os dias naquele território e dizia: eu estou aqui há gerações, eu estou aqui desde o tempo da avó dele, eu estou aqui desde o tempo do avô dele, eu estou aqui desde o tempo da geração antiga, eu estou aqui há 400 anos, eu estou aqui há muito tempo. Mas hoje eu vim com uma palavra divina: você estava aqui até mim, porque a partir de agora Deus vai levantar alguém para vencer o Jebuseu. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão e diga assim: foi até mim. Diga: foi até mim. Diga: foi até mim. Diga: foi até a minha vida. Escute o que eu vou dizer. Todas as maldições, elas vieram até mim. Agora diga você, diga: todas as maldições, elas vieram até mim, mas elas param em mim. E todas as bênçãos partirão de mim. Diga: maldição cessa em mim, bênção continua de mim. Agora, de forma pedagógica, diga: Deus, eu não quero ser como os meus ancestrais, eu quero confrontar os jebuseus, nem que isso me custe um preço caro, mas pelo sangue do Cordeiro nós venceremos os inimigos. Aleluia! Pelo sangue do Cordeiro nós venceremos o nosso inimigo. Existem partes em nossas vidas que o inimigo ainda domina, porque ele pregou para você: não mexe, rapaz, e você baixa a guarda acreditando que se isso estava aí de muito tempo, precisa continuar aí. Deus está dizendo: é hora de nós removermos. Agora eu pergunto a você, escuta: veio Josué, um general de guerra, não removeu. Veio a tribo de Judá, não removeu. Veio a tribo de Benjamim, não removeu. Veio o rei Saul, não removeu. Até que chegou Davi. Agora pergunta assim para mim: pastor, quem era Davi? Entregador de queijo e de pão. Já leu isso na Bíblia? É porque você só conhece Davi, o pastor de ovelhas, não é verdade? Você só conhece Davi como pastor de ovelhas, não é verdade? Davi era entregador de marmita, pão e queijo. O pai dele disse: meu filho, já faz meses que os seus irmãos estão no campo de combate. Eu não tenho notícia e não sei como eles estão. Vem cá, vou preparar queijo e pão e você leva. Davi está lá com a mochilinha, um garotinho pequeno. Chegou no campo de batalha com a mochilinha trazendo pão e queijo. E aí Davi olha assim e diz: quem é esse incircunciso? Os irmãos de Davi cheios da panga, porque já era do exército. Davi, quem é você, rapaz? Davi disse: eu sou o homem que para em mim todas as maldições antigas. É em mim. Diga assim comigo: é em mim. Diga: em mim. Diga: é em mim. Ah, pastor, mas o gigante é contra o exército, não é? Não é, a briga não é minha, a briga é de quem quer mudar a história daqui para frente. Porque tem gente que diz: a briga não é minha, a briga é do pastor, a briga é dos obreiros, do presbítero, sei lá de quem for. A briga é de quem quer mudar a história a partir de agora.
Davi é o moleque mais doido que tem na Bíblia Sagrada. Ele é tão doido, que ele pegou a lei de Moisés, ele leu todinha, releu tudo. Quando ele leu tudo, ele disse: não está legal, vou mudar algumas coisas. Agora eu pergunto a você: quem é o cara doido que pode mudar uma letra só da lei de Moisés? Davi mudou, pastor? Mudou. Porque Moisés escreveu tudo sobre o tabernáculo e a planta, como seria tudo bonitinho. Davi chegou e disse: eu não gostei, achei muito fraquinho, está fraquinho demais. Por quê? Porque a Bíblia diz que no tabernáculo de Moisés tinha uma piazinha. Ele disse: não gostei, vou fazer um mar de bronze. A Bíblia diz que tinha um candelabro só. Ele disse: não gostei, achei pouco, vou fazer 10. E a Bíblia diz que tudo que era com relação à obra do tabernáculo, Davi mudou todas as coisas. Por que isso, pastor? Eu estou dizendo: Deus não conta com alguém que quer repetir a história do pai, da mãe, do avô, do tataravô. Deus conta com alguém que a partir dele a história é contada diferente. Deixa eu ver se tem alguém aqui que acredita nessa palavra. Diga: a minha história não vai ser como a do meu pai. A minha história será nova, porque a partir de mim os céus vai manifestar a sua vontade, o seu querer. Quem pode aplaudir a Jesus se você acreditar? Ó o diabo. Esse território aqui é meu. Mas Davi disse assim: não fica nada na mão do diabo. Eu quero tudo. Ah, pastor, mas a gente já tem 90%, mas você não tem tudo. Pastor, a gente já tem 95%, mas você não tem tudo. Qual era a ordem? Entrem na terra, eu dou a possessão, eu dou a terra, mas vocês eliminam todos o adversário da sua terra. Davi disse: vocês leram direito a promessa? Li, como é? Todo, então é tudo. Eu não aceito nada na mão do diabo. Ou é tudo, John, ou é nada. Sabe o que eu gosto de Davi? E eu vou ler para vocês agora, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Glória a Deus. Diz o texto, no capítulo que lemos, no capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: e o rei e os seus homens foram para Jerusalém, ou seja, Jebus, a terra de Jebus, até os jebuseus, os habitantes da terra, que falaram a Davi. Olha o que eles falaram a Davi, dizendo: é certo que se Davi conseguir, olha só, olha o insulto do diabo. Eles pegaram os coxos, aleijados, mancos e cegos, fizeram uma barreira assim, ó, e disseram assim, de dentro da fortaleza, disseram assim: você não consegue atravessar nem a barreira dos cegos e dos coxos, quanto mais essa barreira de proteção que a gente tem. Não é à toa que o nome do lugar é Fortaleza. Como é o nome do lugar? Fortaleza. Ele faz uma pilha, Novaes, olha só, preste atenção. Ele faz uma pilha de coxo aleijado para zombar de Davi. E ele diz: Davi, só esses coxos aí, só esses aleijados aí já é o suficiente para parar você, Davi. Você sabe por que o diabo está dizendo isso? Quem sabe? Você sabe? Você sabe sim ou não? Sabe não, eu vou explicar. Se você não der glória, meu Deus do céu. Fazia 400 anos que todo mundo chegava lá. Ei, nós vamos tomar, então venha, venha, entre, seja homem, venha, pule para dentro.
400 anos, ninguém foi. Aí no coração dos jebuseus, por isso que tem eu no final, ego, eu. Ele já estava com isso aqui, ó, esse sentimento de vitória há 400 anos. Jebuseu nunca perdeu, nunca foi invadida por ninguém. Quantos anos? 400 anos, meu amigo, só vitória. Então quando Davi chega, aí eles pensam: meu Deus, esse garoto não conhece a nossa história. 400 anos que tá a gente vindo aí ameaçar. Eu vou fazer o seguinte, para esse garoto entender, eu vou humilhar ele, eu vou botar uma barreira de cegos e coxos. E ele disse: se você conseguir no mínimo passar por isso aí, Davi, você já pode ser vitorioso. Só que o diabo não sabia que quem estava ali era quem? Era Davi. Como assim, pastor? Era Davi. Quem estuda um pouco mais profundo a Bíblia, eu não sei se vocês gostam das coisas profundas da Bíblia, das raízes hebraicas, eu sou apaixonado. Davi, ele é uma tipologia do Messias. Davi, escuta o que eu vou dizer, é uma tipologia do Messias. E o que tem na vida de Davi? Davi não pode deixar nenhum adversário de pé diante do povo de Deus. Quer uma prova? Ele viu o gigante, derrubou. Saul estava em casa, possuído de demônio. O demônio pegava ele, rolava. Davi entrou na casa de Saul, venceu até os demônios. Depois teve mais 5 gigantes. Davi foi lá e venceu. Depois teve as nações estrangeiras, queria dominar tudo. Davi foi lá, limpou tudo. Todas as nações Davi foi varrendo. E cá para nós, a Bíblia diz que o demônio que estava na vida de Saul saía quando ele tocava o quê? Quando ele tocava o quê? A harpa. Deixa eu dizer, eu já disse aqui várias vezes, mas vou dizer de novo, vale a pena. Davi tocava uma harpa, e toda vez que ele tocava a harpa, o demônio pulava fora. Por quê, pastor? Porque eu não sei se você sabe a composição da harpa. A composição da harpa, falando a grosso modo, ela é composta, as suas linhas, os seus fios, extraído de tendões de cordeiro. Eles extraem o tendão do cordeiro, eles passam um processo no tendão de cordeiro, e eles transformam o tendão de cordeiro em cordas de harpas. Não entendi, pastor? É simples. Davi é uma tipologia do Cristo. Quando ele entrou na casa de Saul, o diabo disse: quem é você, rapaz? Você acha que é quem para me vencer? Eu sou um espírito, eu sou um demônio. Você venceu Golias, mas você não venceu, eu sou um demônio. Davi disse: ué, você não entendeu? Eu estou aqui pela força da mão do cordeiro. A harpa dele, a composição da harpa era feita de mão de cordeiro. O diabo pode resistir a armas, a espada, pode resistir a bomba nuclear, pode resistir a metralhadora, mas o diabo não resiste à mão. Eu duvido ficar demônio de pé diante da mão do cordeiro. Não fica. Levante a sua mão. Deus vai usar as suas mãos para expelir os adversários da sua propriedade. Assim. Glória. Então, os jebuseus estão dizendo: esse é mais um que vai sair daqui envergonhado. O diabo já vinha de geração em geração. O diabo já tinha pegado o avô, o tataravô, o pai, o primo, o tio. Ele já vinha ali. Detalhe, aí acontece o que Paulo disse se não me falha a memória, 1 Coríntios, quando ele fala de grandes fortalezas do inimigo. Porque o diabo, ele tem fortalezas, ele tem abrigos na sua vida, ele tem lugares fortes na sua vida, até chegar um Davi. E hoje eu vim aqui nesse culto
somente para fazer uma pergunta a vocês. Tem aqui nessa noite algum Davi que diga para os jebuseus: até aqui você ficava, mas a partir de agora o território é meu? Aleluia. Se tiver algum Davi, eu queria ouvir o barulho dos Davi que vieram aqui para dizer: vencemos as fortalezas antigas do inimigo. Diga agora sim, diga: vencemos as fortalezas antigas do inimigo. Oh, aleluia. A altura da muralha, fortaleza. Diga assim: a muralha era grande. Diga: era alta. Diga: era forte. Mas tinha Davi. Quer ver? O inimigo bate no peito e diga: vai, Davi, pula. Davi disse: não, eu vim aqui para vencer sem esforço. A Bíblia diz que Davi achou o canal da água por baixo da muralha. Davi chama o soldado e diz: vem aqui. Hoje nós não vamos por cima, hoje nós vamos por baixo. Quando o jebuseu cochilou, Davi puxou a espada e disse: está rendido, eu venci. Diga assim comigo: nós não vamos furar a muralha, porque Deus vai lhe dar estratégia. Você vai ganhar sem esforço. Fica de pé e diga: vai ser sem esforço. Deixa eu ver se tem algum Davi aqui. Aleluia. Davi vai por baixo, ele passa debaixo do canal da água, e a Bíblia diz que quando os adversários achavam que Davi estava fora, Davi já estava com a vitória nas mãos. Oh, aleluia, levante a sua mão. Assim diz o Senhor: esta vitória está nas tuas mãos. Já está nas suas mãos. Já está nas suas mãos. Aleluia. Eu quero que você glorifique. Eu quero que você adore nesse momento. E diga: Deus, eu vou vencer o jebuseu. Eu vou vencer o meu adversário. Eu vou vencer o meu adversário. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural, eu creio. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Está chegando Davi. Está chegando Davi. O diabo até aqui disse: é fortaleza alta. O inimigo até aqui gritava: fortaleza é alta, é impenetrável. Mas Deus está dizendo: tenha calma que o céu já vai lhe dar estratégia. Você não vai precisar passar por cima da fortaleza. Deus vai abrir a sua mente. Deus vai dar estratégia. Vai ter estratégia aqui hoje. Aquele que era e há de vir, ele vem, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre. Ele é Deus de milagre. Deus de Ele é Deus de milagre.
é hora de você arrumar a bagagem. É hora de você arrumar a bagagem, porque Deus já levantou os Davi aqui nessa noite. Vai batendo em retirada, vai saindo desta casa, vai saindo dessa família, vai saindo dessa história, vai saindo deste lar, vai saindo desta rua, vai saindo desta família. Deus do sobrenatural. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. Eu quero orar com vocês agora. Uma oração de guerra, para que o inimigo venha bater em retirada ainda nesta noite. Ainda nesta noite. Ainda nessa noite. Tinha muita coisa ainda que estava. O inimigo ainda estava dizendo: esse território é meu ainda. O inimigo estava dizendo: esse coração é meu ainda. O inimigo estava dizendo: essa mente é meu ainda. Mas nessa noite ele vai ter que sair. Deus vai levantar os Davi aqui nessa noite. Nós vamos entrar nas fortalezas onde o inimigo está prendendo, onde o inimigo está segurando, e nós vamos dizer: Jebus, você está vencida. A cidade está nas minhas mãos, a minha casa está nas minhas mãos, a minha família está nas minhas mãos. Aleluia. Faça essa oração e diga: Jesus, eu quero tudo nas minhas mãos. Eu não quero uma parte, eu não quero 90%, eu quero tudo. Aquilo que o meu pai e a minha mãe não conseguiu, eu vou conseguir. Aquilo que o meu avô e a minha avó não conseguiu, eu vou conseguir em nome de Jesus. Eu vou romper as fortalezas dos jebuseus. Eu quero que você abra a sua alma e diga: Jesus, eu estou aqui hoje para dizer que Jebuseu nunca mais vai ficar de pé na minha propriedade. Aleluia. Quem pode adorar? Quem pode adorar a Jesus? Quem pode adorar a Jesus essa noite? Abra a sua alma. Isso, diga. Glória. Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui nessa noite. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu vejo um grande inimigo alto. O inimigo alto dando as costas para a sua vida e indo embora por aquela porta para nunca mais voltar. Deus está mandando embora o adversário da sua propriedade. Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Coloque a mão no seu peito. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Coloque a mão no seu peito agora. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Deus diz para você: a partir de você. Deus diz para você: é a partir de você. Você precisa mudar a geração futura. E você precisa mostrar que as gerações passadas também poderia ter feito. Não se acostume, seja inconformado,
seja como Davi. Davi não aceita que as histórias que seja contado dele seja contada igual a de todas. Davi sempre deixa um marco para que a história, quando contarem, alguém possa dizer em alto e bom som: passou um na terra que teve coragem de mudar a história. E eu quero hoje que você tenha esse mesmo sentimento de Davi, que daqui a 100 anos, alguém, quando for contar a história, e quando chegar a parte de mencionar o teu nome, eles possam dizer em alto e bom som: teve alguém que ousou ser diferente e mudar a história. Eu vou falar o nome de alguns, que eu não vou me lembrar todos, mas daqui a 100 anos que alguém grita: passou na terra o Ednardo, que mudou a história. Passou na terra Ruth, que mudou a história. Passou na terra o Robinho, que mudou a história. Passou o Bruno, passou o Ramon, passou Vitória, passou Novaes, passou Lorena, passou Isabel, Wagner, Josiane, passou Juliana, passou Cecília, passou Dorinha e tantos outros. Esses disseram: eu não quero ser igual, que a história seja escrita a partir de mim agora. Eu estou sentindo o Espírito Santo ministrar na vida de alguém aqui. Eu estou sentindo o céu muito baixo, como que Deus estivesse dizendo: hoje é uma noite de coisas novas e coisas grandes. Hoje Deus vai dar a partida inicial na sua história. Vai, reaja, reaja agora. Eu quero que vocês reajam agora. Oh Deus, eu quero que você reaja. Reaja, diga: Deus, nós estamos prontos. Nós estamos prontos. Nós estamos prontos. E eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Reaja, Deus. reaja, Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. que seja em mim, diga que seja em mim. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
aquele garoto que não aceita. Que a sua geração seja paralisada por algum adversário. O pequeno Davi, aleluia, é aquele que sozinho nas malhadas aparecia um leão. Ele não chamava ajuda do irmão mais velho, ele não chamava ajuda do primogênito, do pai. Davi sozinho na malhada. Davi pegava o urso e o leão pela barbatana e rasgava ao meio. Sabe o que é isso? É alguém que não precisava fazer, mas ele disse: eu não aceito que quando contarem a história do pastor de ovelha, contem que eu abri para um urso e para um leão. Diga: o moleque tem peito. Diga: o moleque tem peito. É urso, mas eu vou. É leão, mas eu vou. Mas não tem ninguém, não importa. Eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. A gente tem que ir, porque Deus está com você. Deus poderoso, Vamos, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Não há, diga, não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. segura. E a gente finaliza. Quando Jesus foi descer na terra, o pai dele disse uma coisa para ele. O pai disse assim para o filho:
Eu quero que quando você chegar na terra, você seja chamado de filho de Davi, porque eu preciso honrar o meu servo Davi. Quando Jesus passava, as pessoas gritavam: filho de... Jesus imediatamente parava e voltava. Sabe por quê? Porque é assim que Deus faz na vida daqueles que não aceita ser igual, não aceita ser comum e natural. Ele diz: eu quero ser diferente. O que Deus tiver para mim fazer, eu vou enfrentar, porque eu quero ser diferente. Levante as suas mãos e eu finalizo. Que a graça do Senhor, a doce presença do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para todos sempre. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.